Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Policast. Aquele bate-papo com a Lash Designer para te inspirar, trazer novas ideias e, claro, contar histórias por trás de cada mulher ali ou de cada rapaz. E aí hoje também uma outra aluna nossa, a Nathalie Amorim, né? Isso, Nathalie Amorim. E eu quero que a Nathalie, eu conheci a Nathalie no curso que ela fez há 2 anos, mais ou menos, né? Há 2 anos. E foi uma menina que me encantou em alguns detalhes e até engraçado, teve algumas coisas ali que ela fez, eu falei, eu reconheço isso aqui de algum lugar. E foi muito engraçado quando ela falou, eu fiz um curso com tal. Quem que ela fez o curso? Com uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos, ou seja, eu me vi nela porque ela replicava exatamente aquilo que a gente aplicava no nosso estabelecimento por anos. Eu falei, mas quem ensinou essa menina isso, né? E eu comentei isso com a Nathalie. Então eu quero que a Nathalie se apresente. A gente vai bater um papo aqui, quero que a Nathalie fale quem é essa menina tão inspiradora, doce, mas ao mesmo tempo bem forte. Eu sou a Nathalie, eu tenho 28 anos. Comecei na extensão de cílios na pandemia. Então, assim, eu sou fruto, né, da pandemia. Mexia com doces, fazia tortas finas, nada a ver com a área. Porém, na pandemia... Tem filhos? Tenho um filho de 5 anos. Casada, e enfim, né? Comecei nos cílios na pandemia, sou fruto da pandemia, então quando estava todo mundo perdendo tudo, perdendo emprego, eu estava começando na profissão que eu me encontrei. E é muito louco isso, porque... Você trabalhava com o quê, Nathalie? Eu trabalhava com tortas finas. Tortas finas, Com tortas finas, com doces, brigadeiros. Eu fornecia para uma empresa, só que aí a empresa fechou, a empresa faliu, era um buffet que estava aí no ramo, eles fecharam e acabou. E as encomendas que eu fazia por fora não estavam legais, então... E assim, só que eu sempre aceitei tudo, eu sempre trabalhei de tudo. Já vendi roupa, trabalhei lavando louça, já fiz tudo. Até job Não, calma, gente. Calma, é que hoje job era outro sentido pro job, né? Mas job na Casa do Pão de Queijo, no Expo Transamérica. Eu já fiz de tudo, eu nunca consegui ficar parada. Enfim, as coisas não foram bem, né? Durante a pandemia, você se viu ali. Então, como que foi? Conta pra gente um pouquinho como foi essa transição. Quero saber agora como foi essa transição ali da pandemia para você iniciar. Eu quero saber esse processo de transição. Foi uma loucura, porque como eu falei, como eu sempre topei tudo, eu tenho uma prima que ela tem um salão de cabelo, né, cabeleireira, e eu fui lá na pandemia, foi em agosto de 2020, fazer o meu cabelo, e ela tinha aberto um outro salão. Qual que era o medo dela? Se não der certo lá embaixo, porque estava faltando clientes, ela com medo de aumentar o aluguel, ela abriu um espaço pequenininho para qualquer coisa ela recorreu a outro espaço. E assim que ela abriu, eu falei assim, você tá precisando de alguém aqui para cuidar? Tô vendo que tá meio perdido, tá precisando de algumas coisas. Ela falou, no momento não. Passou uma semana, ela, olha, preciso de alguém de confiança, só me vem você na cabeça, a proposta tá de pé? Falei, a proposta está de pé. Comecei fazendo alguns vídeos, cuidava do financeiro, fazia fechamento, aí do nada eu estava passando produto no cabelo de cliente, aí daqui a pouco eu já estava sem trabalhar, sem ter feito nada, era ali olhando e ajudando as meninas. Eu vi o que estava faltando ali, na correria, eu ia e ajudava. E eu comecei a ficar muito na agenda. Olha como é louco as coisas, né? Deus, ele vai preparando as coisas, a gente faz algumas orações, a gente não percebe o quanto que Deus prepara tudo. Ali Deus estava me preparando e eu nem tchum. Então, foi passando o tempo, ela foi me colocando cada vez mais nos agendamentos, em contato direto com o cliente. Então, eu que passei a fazer toda a organização de agendamento, eu nunca tinha lidado com isso. Então, eu aprendi mesmo. Subir cliente, descer cliente, atrasa outra, chama outra, encaixa aqui, sabe? Essa loucura que a gente sabe que é do dia a dia. E eu senti a falta de uma lash design ali. Eu falei pra ela, olha, tem muito... Mas você conheceu os cílios como? A extensão de cílios eu já conhecia porque eu tenho uma amiga que ela aplica, ela já está há muitos anos na área, então eu fazia extensão de cílios com ela. Então eu já conhecia, assim, através das amizades, das pessoas que usavam, porque naquela época também não era igual é hoje, né? Sim. Então, as extensões que eram bonitas, eram poucas profissionais que faziam, até porque não tinham os fios tecnológicos, né? Então, eram poucas as profissionais que trabalhavam bem, e essa minha amiga trabalhava muito bem. Então, eu conheci através dela. E as clientes ali, elas pediam extensão de cílios, mas assim que eu entrei no salão, a profissional que fazia saiu.
E eu falei pra ela, eu falei assim, olha, tem muitas clientes que estão pedindo extensão de cílios e você tá perdendo dinheiro e você tá perdendo o cliente. Precisa colocar alguém aqui. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você tá na área, por que você não faz o curso? Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, bom, orei, pedi direcionamento de Deus, fiz um curso com essa minha amiga, paguei, né, porque minha amiga, mas paguei o curso. Falei assim, olha, você vai me dar o curso como se eu fosse uma aluna mesmo. Esquece que eu sou Nathalie, sua amiga. Eu tinha 5.000 que foi guardado das coisas que eu trabalhava. Trabalhei também numa casa de bolos, ia fazendo as tortas, enfim. Eu tinha 5.000 na minha conta, era o dinheiro da minha vida, e 250 que eu recebia por semana do salão. Era isso que eu tinha. Eu peguei os 5.000, paguei o curso, e lá tinha uma sala vaga. Arrumei a sala do meu jeitinho, mas comprei uma maca, os materiais, uma cadeira para, né, se chegar alguma cliente, para a cliente colocar a bolsa. Peguei uma garrafa térmica, fazia o café em casa, peguei umas xícaras da minha mãe, peguei umas coisas da minha mãe mesmo e comecei. Só que eu treinei muito, né? Eu treinei muito, fiz o curso, já cheguei assim treinando na mesma semana e treinava todos os dias. Porque era a sua única oportunidade, né, Nath? E eu falava, ou eu faço dar certo, ou eu faço dar certo. Eu não tenho outra escolha. O que eu tinha, eu gastei com filho pequeno. Eu e meu marido, na época, nós não tínhamos condições. Estava praticamente os dois quebrados, assim, sem recurso mesmo. Graças a Deus, nós temos boa família, temos uma boa estrutura, mas, cara, é a minha vida. Eu preciso do recurso. Eu tenho uma criança, né? Treinei muito, fiz uma promoção lá, R$100. R$100 para as primeiras clientes e não sei o quê. Só que as meninas do salão, elas gostavam muito de mim. Então, elas vendiam muito meu peixe. E eu saía fazendo extensão de cílios em todo mundo. Eu saía, às vezes, 1h da manhã do salão. Mas eu deixei todo mundo de extensão de cílios. Eu falei, vocês vão me indicar, vocês vão oferecer. E nisso foi vindo uma cliente, foi vindo outra. E o que que eu fiz? Todo o dinheiro que entrava, eu investia em cursos. Eu investia em conhecimento. Eu fui investindo. Aí, uma pausa só. É muito importante você falar isso, porque mesmo você, tá? Existe o lado bom das pessoas que se formaram na pandemia, que a gente vem comentando, mas existe o lado ruim. Porque às vezes a pessoa olha aquilo ali e fala assim, vou fazer um curso e acha que aquilo e pronto, acabou. exato. E por isso que às vezes hoje no mercado tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim e acaba assustando. E você, para mim, é um exemplo daquela que nasceu na pandemia, mas não olhou, sabe, ali, nasci na pandemia, comecei a fazer curso, mas você falou assim, não, peraí, vou fazer outros cursos, preciso me especializar, não vou ver isso aqui só como um dinheiro para me ganhar aqui. Sim. Você foi fazendo outros cursos, ou seja, você não desistiu, você continuou e você falou, eu vou aprender mais. Que eu acho que é isso que muita gente, já fiz o curso, não tá dando, e pronto, e para ali, e pausa. Cada um tem o seu caminho, mas, Sim. exemplo, eu tenho alunas que já gastou quase o valor de uma casa fazendo curso, mas hoje também o quanto ela ganha. Aquilo que você investe é proporcional ao que você tem de retorno, e cada um vai tendo. Então, eu acho muito interessante só fazendo essa pausa aí, porque você foi uma das poucas exceções, claro, existem várias, mas uma das poucas exceções que a gente vê que nasceu na pandemia e que fez dar certo, mas que também falou assim, não, vou fazer vários outros cursos, deixa eu especializar, deixa eu buscar mais conhecimento. Exatamente. Tanto que depois de 1 ano de área, eu falei assim, meu fio a fio tá horrível. Que porcaria de fio a fio é esse? Meu Deus. Tudo desalinhado. Eu falei, não, calma. Aí eu fui e fiz o curso com quem, né, eu comentei com você. E eu Foi uma menina que trabalhou com a gente no início. E eu achei bem interessante, só abrindo aspas aqui, que eu lembro quando você não chegou falando que fez, mas eu lembro quando você sentou. Você lembra desse dia? Lembro. Aí eu olhei e falei... A forma como eu pegava na pinça. E aquilo era muito particular. Gente, não é falando, mas assim, tem muita coisa que hoje, né, tá no mercado. E como nós fomos os pioneiros, eu tenho aquele olho que eu sei que fui eu que ensinei, eu sei quem foi minha aluna, eu sei quem pratica. Eu lembro que eu olhei e eu fiz algum comentário, eu fiz curso com a fulana de tal. Aí eu falei, ok. Tá explicado, porque ela trabalhou com a gente, ela, né, tipo, foi minha aluna, foi minha mentorada ali, vamos dizer, durante anos, e hoje, graças a Deus, ela é referência também. Sim. Mas eu acho muito interessante esse processo, né? E aí você vê os frutos. Os bons frutos, né? Que as pessoas vão ramificando, como também tem os maus. E direta e indiretamente, porque no meu caso foi indiretamente. Isso. E logo depois eu fiz um curso também com você, que foi o do Flower Bouquet.
Sim. Só que foi online. Ah, é verdade. Foi então você fez online. 2. Eu fiz 2. Na verdade, eu fiz o do Flor Bouquet, que foi E online. depois você fez o Depois eu fiz o presencial. presencial, que foi o de legal, reciclagem. E no dia seguinte eu fiz o de lash lifting e do brow Gente, lamination. verdade, Nath. Foi tanto que na foto que eu tenho com você, eu tô com 3 certificados. Eu tô com 3 Que legal, certificados. que É, legal. porque no curso que eu fiz com Verdade. você de reciclagem, era uma turma e ninguém foi. Verdade. Só foi eu. Não, pra você ver, é tão Deus, assim, porque, um exemplo, e você eu conheci através da primeira pessoa que me deu curso, que é uma amigona minha, Tá. que foi a que eu falei que foi a primeira que eu fiz curso. Ela sempre falou de você. Tanto que uma vez, olha que loucura, uma olhou pra cara da outra e falou assim: a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. Ela falou assim: vamos pegar uma grana, a gente vai marcar como se nós fôssemos clientes, a gente vai lá na Poli e a gente vai observar, e a gente vai observar tudo e ver o que a gente pode pegar dela para agregar no nosso. Legal. No nosso Negócio. estúdio, no nosso negócio, acabou que a gente não foi, né? Enfim. É, a gente se conheceu de Mas a outra gente forma. se conheceu de outra forma. Então, você, para mim, sempre foi uma referência. E lá, ainda onde eu atendia no salão, eu fui fazendo curso. Quando eu achava que eu precisava melhorar, eu fazia um curso só de tal técnica. E aí começou a ficar em alta os fios tecnológicos, né? Tá. Volume brasileiro, volume egípcio, começou a vir com muita força. Tanto que eu acho que isso que também o mercado começou expandindo mais, né? Sim. Porque as meninas, elas têm preguiça de fazer um volume russo, de abrir um 100, né? Às vezes eu posso até ser cancelada por isso, mas enfim, elas têm preguiça. Mas é esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que o tecnológico, ele veio para agregar e Isso. otimizar, que a gente vai chegar nesse ponto. E eu Sim. te admiro em um ponto aí que eu já te falei, que a gente Sim. vai falar sobre isso. Mas ele veio para agregar, mas também veio para emborrecer algumas pessoas. E a pessoa tem que usar isso a seu favor e não contra. Exato, porque, enfim, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas lá no estúdio mesmo, comecei a ter uma quantidade de clientes, assim, muito grande. Então, eu atendia muito, eu trabalhava muito, muito mesmo. E a minha margem de lucro era enorme, porque, assim, eu pagava pouquíssimo, os meus custos eram pouquíssimos. Como era uma salinha dentro de um salão, então eu não precisava comprar produto de limpeza, eu não pagava internet, eu não pagava luz, eu não pagava água, era só o custo da minha sala, o café. Então, eu investi muito, assim, na minha sala, eu investi muito em conhecimento. Às vezes eu estava com dinheiro guardado, eu vi um curso, eu vou fazer esse curso, pagava à vista e não queria nem saber. E eu fui investindo e eu comecei a notar o quê? Um problema. As minhas clientes, elas iam fazer cílios, aí elas, mas depois eu ainda tenho que fazer a unha, e depois eu vou em outro lugar fazer uma sobrancelha. Por mais que eu estivesse dentro de um salão e tivesse tudo isso, não dava para conciliar as agendas, né? Cada profissional tinha ali a sua agenda. Sim. Algumas, às vezes, conseguia, às vezes eu até combinava com as meninas lá para conciliar X cliente, mas era um problema que tinha ali e as minhas clientes precisavam otimizar o tempo delas. E eu falei, cara, isso aqui tá pequeno para mim. Porque eu cheguei num nível que eu não conseguia atender mais, não conseguia colocar ninguém para trabalhar comigo, porque minha sala era bem pequenininha, e eu não conseguia colocar alguém. Eu falava, meu Deus, o meu sonho é colocar alguém aqui enquanto a pessoa tá fazendo a unha. Eu faço os cílios dela, ela faz os dois ao mesmo tempo e tchau, obrigada, porque cliente quer chegar, fazer o procedimento e ir embora, sabe? Nós somos mulheres, a gente quer coisa rápida, a gente não quer ficar ali o dia inteiro, não. Eu falei, ai Deus, eu preciso mudar daqui, eu preciso sair daqui. E as coisas, elas são tão perfeitas que no tempo certo o Senhor vai direcionando cada coisa no seu tempo, né? E nisso eu também entendi que extensão de cílios não é só você trabalhar com a beleza, é sobre você também trabalhar com propósito, né? Então, por isso que cada vez mais eu fui... Eu falo que cada mulher que deita ali, quando a gente entende, é óbvio, a gente tem as nossas necessidades, que nós não somos uma instituição filantrópica, mas cada pessoa que deita ali, ela tem um porquê. Exato. É o que a gente estava comentando antes, né? Tem um porquê ali. E cada um tem a sua história. Então, quando a gente olha ali, fulano, e ela tá querendo fazer por esse motivo, às vezes eu falo que teve gente que já foi fazer porque foi demitida. Ontem, eu, inclusive, estou em São Paulo, ontem eu atendi uma que foi fazer várias coisas porque hoje era o primeiro dia dela numa nova empresa. Oh, que legal. Então, aí você faz parte desses momentos, só que quando você gera essa conexão, é legal, é importante, é muito bom, entendeu? É muito, porque isso, querendo ou não, a cliente enxerga que é muito além de um momento que ela reservou para ela se embelezar. É um momento que, querendo ou não,
a alma dela, vamos se dizer, foi preenchida também. Não é, é simplesmente uma extensão de cílios. Então, cada vez mais eu fui me encontrando na extensão de cílios e eu sempre fazia uma oração especificando como eu queria o meu novo emprego, mas eu me imaginava numa empresa. Sério? Juro, eu falava assim, olha, eu quero assim, 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 eu quero ganhar mais, eu quero ter mais tempo, eu quero não sei o quê, eu Não quero tem não sei o tempo. quê. Então, peraí, que tem alguma coisa que não tá se encaixando. Mas eu vi que na extensão de cílios é muito mais do que eu sempre sonhei, é muito mais do que eu esperava. E hoje eu ajudo mulheres não só com a questão da beleza, mas com a questão também de você ser até mesmo uma voz de Deus assim na vida da pessoa, porque a gente sente às vezes algumas coisas que nós somos direcionadas. Tem clientes que saem chorando, depois eu tenho que refazer os cílios. Tem clientes que às vezes chega abatida e sai de lá com, sabe, feliz e fala, eu vim para minha terapia hoje. Então tem pessoas que realmente eu tenho certeza que Deus envia para eu fazer extensão de cílios porque ela precisava ouvir uma palavra. Então, eu também sempre me coloco nessa posição de ser bênção na vida delas. Então, aquilo que a gente faz acontecer na vida dos outros, o Senhor faz acontecer na nossa, né? E, enfim, então eu fui reparando, eu fui percebendo o propósito, eu fui percebendo aquilo que elas queriam otimizar o tempo e eu acabei, uma amiga minha foi para um prédio ali nas Nações Unidas e eu fui fazer um procedimento com ela para, né, para falar, tô aqui com você, faz em mim esse procedimento, eu quero conhecer o espaço que você tá. E eu fiquei encantada com o lugar, porque era um prédio lindo, maravilhoso, enorme. E, sabe, eu falei, nossa. E naquele dia a gente conversou tanto sobre negócios e na minha mente eu falei, Deus, já pensou? Eu acho que daqui uns 5 anos eu consigo estar num lugar desse, eu consigo ter uma sala dessa. Mentira, em menos de um ano eu já estava com a chave nas mãos, montando a minha própria sala, montando o meu estúdio, colocando uma profissional que faz unha, colocando uma outra profissional que faz sobrancelha, e vem aquele medo e receio. Eu falei, meu Deus, e será que as minhas clientes vão me acompanhar? Enfim, todas foram, todas me acompanharam, montei o meu estúdio, como eu sempre sonhei, sabe? Investi muito, fiquei praticamente zerada, mas uma coisa que eu me espelho muito em você é a coragem que você tem, porque você recomeça sempre que for necessário, você sempre, nossa, é a louca, né? Do nada tá aqui, daqui a pouco não tá mais, ou daqui a pouco tá lá em outro A estado. gente tem que tirar o medo, né? Sim, porque ele o impede. medo, o medo limita a gente. Com Então, o certeza. medo da menina de querer mudar de profissão, o medo que ela tem do novo, porque eu sei que dá medo, né? Como Medo. uma coisa eu aprendi, vai com medo mesmo. Vai com medo vai, mesmo. O máximo que vai acontecer é não dar certo. E tudo bem. E ok, vamos voltar, vamos fazer. Eu acho isso muito. Eu pelo menos tenho isso comigo, assim. Eu falo, não tenha medo, né? Sim. Quem vai te. E se a pessoa te julgar, é um problema. Cada um tá vivendo a sua vida e você precisa viver a sua vida ali e seguir o seu propósito. Com certeza. E vai chegar onde a gente quer. Com certeza, e isso é muito louco, porque nós que estamos na área, é sempre recomeços. A gente aplica um projeto, o projeto foi finalizado, mas daqui a pouco a gente já está em busca de outro, porque a gente sabe que já precisa mudar, porque o mercado muda também. Enfim, me mudei, muitas clientes me acompanharam, porém, o meu custo lá aumentou assim 1000%. Porque lá eu não precisava comprar muita coisa. Agora era internet, a luz, a condomínio, a IPTU, é um aluguel caríssimo comparado ao que eu tinha. Então, o meu custo, que era aqui, foi lá em cima. Então, as contas, aquele valor que sobrava de montão, estava sobrando de pouquinho. Eu falei, assim, nunca, graças a Deus, eu nunca finalizei um mês no negativo desde quando eu comecei na extensão de cílios. Mas eu acho que também esse negócio de nós termos a cabeça no lugar, não se deslumbrar, entender que a empresa, primeiro a gente investe na empresa e depois é a empresa que te mantém, né? E não a gente sempre ali. Então, Sugar da empresa, né? Então eu comecei, assim, ficou justo demais o dinheiro. Eu falei, meu Deus, preciso de mais cliente. E aqui no Nova América, né? Bem nas Nações Unidas, é um prédio bem grande, tem um complexo também residencial, e lá tem muitas empresas, então é um lugar muito legal. Eu falei, meu Deus, eu preciso alcançar essas pessoas. Só que qual é a diferença? Lá no salão, as meninas vendiam meu peixe, eu mal tinha contato com as pessoas. Simplesmente subiu alguma cliente, as meninas falaram de você, tem horário? Tem tal horário. Tanto que lá, quando eu olhava na minha agenda, os meus próximos 3 sábados já estava fechado, eu não tinha horário. E quando eu fui pro Nova América, eu falei, caramba, meu sábado tá vazio. Como assim? Porque agora era eu por eu. Então, eu recomecei e
Era eu divulgando, era eu insistindo, eu indo atrás de clientes, eu mandando mensagens, enfim, e aquela Mas você pensou em loucura. desistir? Nunca pensei em desistir. Não. Eu nunca pensei em desistir porque, assim, dá medo, assim, dá alguns receios, mas a palavra desistir, eu acho que ela é muito forte. Mas eu sempre fico pensando em alternativas para o que eu posso fazer que eu ainda não fiz para poder dar certo. Sempre tem algo. Qual é a resolução desse problema? Eu não tô conseguindo, não consegui bater uma meta esse mês. O que eu vou fazer? Vou fazer uma promoção relâmpago, louca, aqui no grupo só do condomínio. Aí, enfim, atendi, sei lá, 10 clientes no dia, bati a meta. Até porque eu também comecei a ser mais rápida, muito mais rápida. Esse é o ponto. O dia que eu conheci você, Nathalie, me chamou a atenção uma proposta que eu falei, cara, eu ainda até falei, nossa, que legal, investe mais nisso, porque assim, eu acho que cada um tem o seu propósito, e esse eu achei um grande diferencial, como você começou a bater nisso, que aí eu acho que você vai falar, mas Sim. que você falou, né, tipo assim, cílios não, você não colocou cílios em uma hora, mas eu não me lembro, assim, eu sei que tem muita gente que faz cílios em uma hora e tal, mas o jeito, a roupagem que você colocou por trás disso, do marketing que você usou, Sim. eu achei, assim, sensacional tipo assim, te entrego tudo, vem aqui, 45 minutos, 1 hora no máximo, é o horário do seu... Sim. tipo assim, acho que até ficaria legal, né, o marketing, troca seu almoço por auxílio, né? Sim, Mas nossa, alguma gostei. coisa assim, eu achei bem legal a proposta, mas o jeito que você falou, eu não me lembro bem as palavras, mas eu lembro que você trocou assim, e aquilo até me falou, poxa, olha que legal, olha uma forma de falar diferente que você começou a abordar, e aquilo eu comecei até a te seguir ali, eu falei, e eu comecei a ver, eu acho super interessante o jeito que você faz, e isso eu acho que é uma forma que você começa a atrair mais pessoas e mostrar, e não só de qualidade, porque, Sim. gente, os cílios da Nathalie é a coisa mais linda, o fio a fio dessa mulher, ela pode falar que não, mas é a coisa mais linda, é muito bonito o jeito que ela faz, e ela faz numa rapidez focada, é uma das poucas pessoas que eu vejo realmente. Eu já te falei isso, eu admirei quando ela estava fazendo, era esse Você do falou até que eu dedinho, parecia né? aquela japonesinha. Nossa, parece aquelas E chinesas focada, que... é a chinesa, ela é focada, ela faz rápido e muito bem feito. E assim, eu achei incrível, sabe? O jeito que você fez. E aí eu entro até num outro detalhe que você comentou que na época a Alice falou pra você assim, como é que é? Tipo, não é você por você, mas eu lembro que ela quis te colocar assim, olha, tô te ensinando, mas aí agora você tem que fazer certo ali, né? Sim. E você, Aplicar o que você e aprendeu. você internalizou aquilo e aplicou, sabe? Sim. E nós que somos, porque eu também comecei a dar cursos, e nós que em algum momento também começamos a dar curso, eu não sei você, mas uma coisa que eu reparo muito é que tudo aquilo que a gente fala, pouquíssimas aplicam. E graças a Deus, disso eu não sofro, porque tudo que me falam e eu vejo que é muito bom, eu aplico no meu negócio. E aí, depois de 1 ano que eu estava lá no meu novo estúdio, eu falei, cara, eu preciso mudar tudo. Começou a me dar louca, não estava feliz com nada, vou fazer um curso de reciclagem com a Poli. Aí fui fazer o curso de reciclagem com você. E eu lembro que até o Mica, quando ele chegou lá na sala, ele falou, cadê as outras alunas? É só ela. Mas eu vejo isso até mesmo assim como um preparo de Deus, para ser só eu e você mesmo, para eu receber todos os tapas na cara que eu precisava receber. Porque eu recebi muita Faz isso atenção. não, que ninguém vai querer. Não, gente, mas é um tapa bom. Vai fazer aqui. É um tapa bom, é pro seu crescimento, é para você parar de fazer feiura. Feiura. E eu lembro que você perguntou quanto que eu cobrava. Aí eu Você fala, vai. quanto que é a manutenção do seu brasileiro? R$ 95. O quê? Você tá ficando louca com esse trabalho que você faz. Não, e eu saí de lá me achando tanto, eu não sei, mas eu acho que muitas devem passar por isso, porque a gente trabalha, a gente faz um bom trabalho ali no dia a dia, só que a gente não, às vezes não reconhece isso. Sabota. Sim, tipo, eu trabalho, mas o cedo de fulano de tal é mais bonito, fulano de tal faz mais legal. E você fala, essa menina é um avião. Vem trabalhar comigo, eu preciso de alguém pra dar curso, você faz dos meus cílios. Gente, eu saí de lá, eu falei, cara, a Poli Leão pediu pra eu fazer os cílios dela. Ah, não, para. E eu lembro que você falou muito sobre finanças comigo, você listou até quanto que você paga no seu carro, quanto que você paga disso, quanto que você paga daquilo. verdade, a Não, gente você teve- listou todos os Eu te dei uma custos que eu mentoria, tive. né, de- Não, por isso que eu curso, falo, foi mentoria, Deus, porque se tivesse outra Legal. pessoa, você não conseguiria fazer isso. É verdade. E tudo que você ia falando, eu senti o Espírito Santo falando assim, aplique no seu negócio, sem medo.
E você falou, o nosso mercado é de luxo, por que você está cobrando esse valor? Você precisa se dar o valor, tá tudo errado. E nós precisamos nos dar esse valor, porque pessoas que cobram, não falando mal, mas quando a gente cobra esse valor, realmente a gente está colocando o nosso trabalho lá embaixo, lá no chão, sabe? E é luxo, cílios é luxo, né? Não adianta. E eu juro pra você, eu saí daquele curso, na outra semana eu apliquei tudo que você falou. legal. Só que assim, foi de uma forma muito louca. Muito louca. O valor da minha aplicação virou o valor da minha manutenção. E foi assim, drástico. Assim, fiquei um mês anunciando para as minhas clientes, ó, teria um reajuste. E nisso, e automaticamente foi crescendo a minha clientela também de unha, né? De manicure, pedicure. Foi crescendo a minha clientela de sobrancelha. Aí nisso eu também já comecei a ver outras coisas que as clientes pediam. Ai, não tem uma drenagem, ai, não tem não sei o quê. Claro que não dá pra gente abraçar todo mundo, Sim. né? Mas o que que eu posso colocar aqui pra otimizar o tempo? Então, o meu lema é muito esse. Otimizar, isso. É otimizar o tempo das minhas Perfeito. clientes. Porque eu quero que elas chegam no meu estúdio, elas fazem cílios, unhas, sobrancelha e tchau, obrigada. Assim, hoje em dia, coisa de 1h20, 1h30, elas fazem tudo. Fazem o design, fazem a extensão de cílios, pé e mão, porque eu tive que pegar uma outra manicure, porque a gente não tava dando conta. Eu vi esses dias, era uma embaixo, uma Embaixo, uma em cima, uma a no outra aqui cílios. e eu... E aí é engraçado que tem umas clientes que elas falam, calma, eu não tenho coordenação motora pra isso. O que que eu faço agora, gente? Vira a outra mão, vai dar outra, Mas dá a o pé. cliente vê que você tá por ela. Por ela, exatamente. E elas ficam, assim, muito felizes e... Enfim, né? Então, o meu foco no meu estúdio é muito isso de otimização de tempo e todas aquelas clientes que me acompanharam nisso já tinha clientes novas, tinha clientes que realmente trocam o almoço pelos cílios, por uma unha, por uma sobrancelha e conseguindo também conquistar clientes do prédio residencial, porém, como eu falei, como ficou muito desigual o valor de entrada para o valor de custo que eu tenho, então, né, fui fazer o curso de reciclagem, levei os tapas que eu precisava, voltei, apliquei. Aí a minha agenda da semana montadinha, bonitinha, quando a gente anunciou os novos valores. Nath, adoro te acompanhar, adoro o seu trabalho, adoro você, mas o valor que está agora não é falando que está caro, é que eu que realmente não posso pagar. Nenhuma foi assim, ai, tá caro demais, não vou. E o engraçado é que a maioria fez um textinho falando por que elas deixariam de fazer extensão de cílios comigo. Ai, cara, eu fiquei assim, morrendo em casa, sabe? Começou a dar o desespero. Eu falei, meu Deus, mas agora eu não volto atrás. Agora eu não volto atrás, eu anunciei, eu vou até o fim, eu vou, e é isso. Algumas nem questionaram, continuaram indo. Mas assim, eu fiquei morrendo de medo. E eu até comentei com meu marido, eu falei, olha, eu vou mudar muito o preço. Ele, você tá louca? Não é assim, você tem que entender que a clientela dela é tal. Eu falei, mas eu preciso me posicionar. Então, assim, muitas pessoas foram contra, mas eu persisti. Porque eu recebi o seu direcionamento, eu tive direcionamento de Deus. Eu falei assim, então eu não tenho o que temer. E aí um dia eu, cara, quase chorando, em desespero, porque a minha agenda estava fechada da semana. Agora eu tinha vários dias para ficar em casa. Eu falei, cara, socorro, Deus, o que que eu vou fazer? E aí eu fechei meu olho, eu falei, Senhor, ministra no meu coração, me direciona, me ajuda. E depois que eu acalmei tudo, porque Deus não fala com a gente no meio da tempestade, né? Ele espera tudo se acalmar e quando a gente se acalma, ele fala no nosso coração. E aí, o Senhor ministrou assim o meu coração. Quando uma criança está crescendo, ela tem uma roupa preferida. Ela gosta da patrulha canina. Ela gosta do sei lá quem. Só que daqui a um tempo, aquela roupa preferida não cabe mais nela porque ela cresceu. Então, se ela ficar pegada demais numa roupa, num sapato que não cabe mais, como é que você vai comprar uma nova se ela está pegada demais com aquilo que já não serve mais? E coisas velhas precisam sair para que novas cheguem. Você pode abrir o seu armário. Tem roupas que você comprou há um tempo atrás, mas hoje já não te cabe mais tanto. Então, por que tudo bem. Então, por A que gente que até gosta da roupa, mas foi exato, embora. exato. Mas você vai doar e você vai notar, eu preciso de tal roupa, eu preciso de tal calça, porque agora eu me vejo naquela calça. E o Senhor falou, toda fase de crescimento algo fica para trás, porque você está com medo. Toda fase de crescimento alguma coisa fica para A trás. gente abre. Não vai acompanhar. Então, calma. Vai dar tudo certo. Tá bom, Deus. Enfim, fui indo. Um dia de cada vez, fui vindo outras clientes. E o mais engraçado é que, assim, beleza, foi um mês que várias clientes pararam de ir. Como que você fechou esse mês? Pra ser bem sincera, fiz o mesmo valor que eu sempre fiz, só que eu trabalhei menos. Sabe?
E são clientes que hoje não questionam o meu preço. São clientes que simplesmente marcam uma sessão de cílios. Às vezes querem saber só para ter o controle ali E mensal. aí você consegue agora agregar novas clientes, ou seja, porque antes talvez naquele valor você não ia você estava com a agenda lotada e você ficava estabilizada, você não ia conseguir Exatamente. crescer. Exato. Então parece que você estabilizou, mas aí você gerou brechas para novas entrarem e aí Exato. sim aumenta seu faturamento. É difícil pensar fora da caixa, É difícil. mas eu acho que é quando a pessoa pensa não aqui, ela pensa para frente, entendeu? Exato. E aí depois o meu marido até falou assim pra mim, cara, você foi muito corajosa. Porque isso que você fez eu não teria coragem de fazer e hoje você tá ganhando mais. Eu falei, sim. Que bom. É claro, tem meses bons, tem meses ruins, mas hoje eu consegui alcançar outras clientes, consegui alcançar outras pessoas. E sempre tem vindo novas clientes, a nossa manicure não dava mais conta, precisamos de outra. E assim nós vamos indo, né? São pequenos passos de crescimento. Nathalie, e você já falou, né, o que mudou, que era uma coisa que eu falo assim, meu propósito é sempre o que a gente agrega na vida de uma pessoa. É óbvio que vai vir pessoas aqui que não são minhas alunas, mas eu queria trazer as minhas alunas, e principalmente aquelas que eu vejo que a gente pensa em sucesso, a gente pensa só o financeiro, não. É sucesso de vida, é sucesso de propósito, é sucesso de colocar algo na vida ali. E quando você falou, né, já disso, para mim você já colocou, contou isso aí, né, o que mudou. Eu acho que você já colocou o que mudou para você dentro da metodologia do que foi ensinado para você. Sim. E eu vou ser muito sincera, eu tenho orgulho, eu falo, a Nathalie, ela é uma profissional de mão cheia tecnicamente. Eu te admiro e eu acho que você deveria explorar mais essa questão do otimizar, porque eu acho o jeito que você abordou e o jeito que você fala, na minha opinião, poucas profissionais talvez abordam. É porque quando fala em otimizar, a pessoa pensa em otimizar de forma ruim, sabe? Sim, Assim, ai, sem qualidade. Exatamente. Mas no seu caso, é bem diferente o jeito que você faz, sabe? Eu vejo que é uma área, um jeito que você veio de colocar a otimização, mas de qualidade. E eu sinto que isso aí é uma coisa que você deve e deve explorar no nível que você tá no Mar Azul. Você tá sozinha praticamente nisso. Eu tô sendo muito sincera pra você, porque você não tem ideia de quanto isso pode agregar mais ainda na sua vida, assim. É incrível. Eu tô falando porque eu admirei isso e eu não sei. Agora eu não sou de marketing, eu não posso dar os meus pitacos ali, mas eu sei que tem algo a mais assim que você pode fazer. Quando você fez, eu acho que é isso, a gente agregou pra você. Agora uma pergunta. Como as pessoas que estão ao seu redor vê a Nathalie antes da área do embelezamento do olhar e como elas te vê hoje? Tipo, poxa, Nathalie, né? Valeu a pena, nossa, que legal e tudo, porque eu tenho certeza que teve pessoas a favor e teve pessoas contra. Sim. Mas hoje, assim, como você percebe isso? Você já falou que seu marido, né, te admira demais, Sim. mas no geral, sua família, que eu acho que mais são os familiares mesmo, Sim. sabe? Hoje as pessoas elas me veem como uma empresária rica. Nathalie, me empresta dinheiro. Porque elas veem o tanto de coisas que a gente acaba conquistando, só que elas sabem que Hoje você consegue viver de cílios, sério? eu só vivo de cílios, Tá. só de extensão de cílios. Eu não tenho outra Cílios assim, renda. da sua, do seu estúdio ali. Sim, do meu estúdio. O meu estúdio é o que me sustenta, é o que sustenta as minhas coisas, as coisas do meu filho, da minha casa, minhas novas conquistas, meus novos sonhos, tudo é através da extensão de cílios. É realmente, assim, o meu trabalho, o meu emprego. E as pessoas sempre me viram muito esforçada, porque eu sempre fui muito esforçada. Como eu falei, eu já trabalhei de tudo, já fiz de tudo. Mas depois da extensão de cílios, depois da área da beleza, eu vejo que elas me veem com um olhar de realmente Admiração, pessoa né? bem-sucedida. Que legal. A gente sabe que nos trancos e barrancos, e na verdade não é bem assim. Às vezes é uma fatura que tá faltando, às vezes... Um dia a gente tem 20 mil, no outro a gente Mas tem eu 4 acho que reais, mas é isso. admiração, entendeu? É a admiração. Porque você saiu, você acreditou, e eu acho que você tem orgulho daquela Nathalie que Nossa, muito. você viu e a Nathalie que você vê agora, né? Não, às vezes eu entro assim no meu estúdio, aí eu vejo as meninas trabalhando, eu falo, cara, é meu. Sabe? Elas estão aqui, o dinheiro da casa delas, da vida delas, estão sendo gerados outro através do que eu abri, do que eu acreditei, do que eu iniciei. E a minha mãe não sabe, né, que eu sei disso, mas quando eu
eu fui para me mudar lá pro Nova América, a minha irmã disse que minha mãe falou assim: "Ai, não sei por que que a Nathalie tá querendo se meter com coisa grande", sabe, minha mãe não falou. Mas os pais, eu acho que eles têm muito receio, né, em grandes passos que nós vamos dar, eu acho que eles Melhor, fica aqui. porque ela era pertinho da minha casa, às vezes eu ia almoçar até em casa, não pegava trânsito, né, eu dei um passo muito grande, mas nunca faltou nada e pelo contrário, eu só vejo mais meios de crescimento e hoje eu já penso em uma outra coisa para otimizar ainda mais Legal. o tempo das minhas clientes, mas ali não cabe mais. Então eu já preciso de um outro lugar. Ou seja, seu tempo já tá findando. Já está findando. Antes eu não tinha. Antes, assim, até uns dias atrás, eu não tinha esse desejo no meu coração de mudança. Agora já está vindo um desejo no meu coração de mudança e nós precisamos viver pela fé, né? Eu já até pisei os meus pés aonde eu Legal. quero ir, porque lá eu quero colocar um outro projeto para otimizar o tempo das minhas clientes, né? Que eu vou até comentar. Às vezes elas falam assim: ai, Nathalie, já fiz os meus cílios, já fiz o meu pé, já tô indo embora. Só queria uma escova, só queria lavar o meu cabelo. Agora, da mesma forma que eu estava muito entusiasmada, muito animada para poder conseguir ter um espaço para colocar uma manicure, agora eu estou muito animada para conseguir ter uma pessoa para que faça só escova express. Tô falando, ela é a menina, gente, que vocês querem. Ela vai dar o arroba dela aqui. Eu acho que é pra seguir justamente pra isso, assim, que eu acho que é interessante que cada um tem o seu propósito. Cada um. Cada um. E eu acho que a gente aprende com cada um, assim. Eu aprendo com a Nathalie essa questão de otimizar, entendeu? Eu acho. Porque resolução de problema É resolução de problema, aquele dia que você falou. resolução de problema, ele tá ligado com o sucesso, e o sucesso tá ligado ao dinheiro. Claro que nós temos propósito, né? Sim. Mas é o nosso trabalho. Sim. Então, é um meio de nós aumentar o ticket das nossas clientes dentro do nosso espaço. Eu desejo muito sucesso, Nathalie, porque eu te admiro. Obrigada. E o dia que você pisou ali como aluna, eu vi que você era diferente. E que bom fazer parte da sua história, sabe? Fico realmente muito feliz, assim, de fazer parte fazer parte da sua história em algum momento. E eu fico mais feliz ainda de ver uma pessoa que foi uma aluna, né? Uma lash designer pós-pandemia, que consegue fazer do limão a limonada, mas sem perder a essência. Eu tenho certeza, você fez pouco curso, né, Nathalie? Não, Olha, o que eu tô falando? Porque às vezes a pessoa acha, principalmente as pessoas que faz ali um curso, fez um curso da pandemia e quer ganhar aqui, sendo que tá aqui. Você entende o que eu tô falando? E eu Sim. admiro você nisso, porque eu acho que você fez e você tá sempre, entendeu? sim, tem Você que ser não- constante. Você não fez um curso só. Não. Então. Muito. É muito investimento. E o que eu percebo é que elas não querem investir, elas querem chegar, elas fazem um curso, isso basta, faz um volume brasileiro, que é o fio tecnológico, aquilo que Tudo nós igual, estávamos né? falando, tudo igual, aí coloca o valor dos selos lá embaixo. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu acho que isso mexe muito com o nosso mercado. Sim. Porque hoje em dia, qualquer uma consegue oferecer um trabalho legal, um trabalho bonito, assim, vamos até se dizer um trabalho bonito, mas geralmente não tem a mesma qualidade. É sempre aquela coisa padronizada, é Sim. sempre a mesma O mesmo. coisa. E às vezes uma E cliente quer algo diferente. E quer o algo- resultado diferente. quer um resultado diferente. Porém, eu acho que isso às vezes acaba afetando nas nossas clientes, porque se eu posso fazer um volume brasileiro ali por R$ 80, por que eu vou em tal lugar pagar tanto? Sim. Né? Mas é sempre aquela mesma coisa. Extensão de cílios não dura. Inclusive, eu tive algumas clientes que elas pararam de fazer extensão de cílios comigo e depois, assim, de um ano e depois de alguns meses, ai, não dá. Voltei porque meus cílios não dura. O que eu gastava de manutenção a cada 15 dias é o que eu gasto com você para vir uma vez no mês. Então é isso. Então eu preciso voltar para cá porque igual você não tem igual e eu não saio mais daqui. Então a gente percebe, né, que às vezes elas preferem valor por conta preço por conta de tantas profissionais que estão aí no mercado, mas não tem a mesma qualidade porque elas não se especializam e se tornam, infelizmente, preguiçosas. Porque no meu curso, que eu falo que é o curso ouro. No curso ouro eu ensino volume russo. Quando elas chegam no volume russo, elas não querem fazer. Elas têm preguiça. E hoje, com as novas tendências, é necessário você saber fazer volume russo. Então, eu acho que até mesmo com essas novas tendências, aquele curso que você até foi para Itália? Foi para Itália. Eu acho que essas novas tendências, elas diferenciam as verdadeiras mulheres, as lashes, né, vamos se dizer assim,
das que estão ali somente pelo comodismo. E eu acho isso muito bom. Eu acho que faz uma separação no mercado. É isso, Nathalie, eu te admiro muito. Quero fazer só um bate-bola com você Tá. rapidinho. Vamos ver o que a Nathalie acha. Separei aqui algumas perguntinhas aqui, tá? Pensamento rápido. Tá. Cílios volumosos ou naturais? Volume ou natural? Natural. Cliente que dorme na maca, pra você é uma bênção ou é um desafio? Seja sincera. Ai, tem como juntar os dois? Às vezes é bênção, mas às é vezes bênção, é um mas às desafio, vezes né? a cabeça vira, o olho abre, enfim. Ou daquela O espasmo. tendência do momento que você ama. Os spikes. Os spikes. Os spikes. Que legal. Já 2 pessoas falaram spikes. Produto que você não vive sem no seu atendimento. Não marca, mas um tipo de produto que você não vive sem no seu atendimento. Ai, boas pinças. Faz diferença. Faz né, no muita atendimento. diferença. Na agilidade e tudo. Maior erro que uma lash designer pode cometer. Falta de profissionalismo, sabe? Eu conheço clientes que já falaram que a pessoa levantou pra ir atender, eu discutindo com o namorado no telefone, então já... Gente, eu já vi uma que ela levantava, ia comia metade do McDonald's e deixava a cliente ali, voltava e... Não, teve uma história que uma cliente falou que a menina levantou e falou assim, eu deixei a máscara no meu cabelo, eu só vou aqui tirar rapidinho e já volto. E a menina lá com... E aí reclama que não tem ou não que não tem cliente, que o consegue. mercado é ruim. É isso. É isso. Boa. Aplicação perfeita enquanto... Nathalie, gente, 20 minutos, aplicação perfeita dela. Não. O que você considera uma aplicação perfeita em quanto tempo? Em 1 hora dá pra você fazer Perfeito, né? perfeita, com um bom isolamento. Então, ou seja, você que está iniciando já sabe que você pode chegar ali em 45... A Nathalie faz em 45 minutos 40, gente. E perfeito, tá? Ela ainda tá jogando 15 minutos aí a mais. Uma dica de ouro para quem tá começando. Focar no problema da sua cliente. Porque tudo aquilo que é um problema para ela e você trazer essa solução vai te gerar muito sucesso automaticamente em dinheiro. Se você fosse um tipo de cílios, qual seria? Ai, meu Deus. Se eu fosse um cílios. Ia ser um fio clássico. Agora, um perrengue, tá? No mundo dos cílios, um perrengue que virou uma história boa. Eita, um perrengue que virou... Só não conta os nomes. Tá. Um perrengue que virou uma história boa. Uma cliente foi fazer uma extensão de cílios comigo e ela estava muito mal. Aí a gente conversando e... Enfim, acabei ministrando muito, assim, a vida dela e ela chorou horrores. Só que ela tinha um casamento. Os cílios dela, óbvio, não durou. Aí ela teve que vir para eu fazer novamente a extensão dela antes do casamento, mas no final deu tudo certo. Depois a gente riu, mas a gente chorou. Você falou de casamento, eu, durante a pandemia, fazendo cílios, participei de um casamento e de uma briga online no casamento, gente. A noiva entrou e a família do noivo falando mal da noiva, e isso online lá para todo mundo ouvir, e a cliente com os olhos fechados e eu tendo que ver e contar o bafafá ali da história. Você contando de casamento, eu passei também por umas assim. É isso. E um grande sonho para sua profissão? Um grande sonho, conseguir uma boa clientela que eu diga, para que eu consiga colocar outras, para mim, no momento, né? Esse é um sonho. De eu conseguir uma clientela tão grande que... Porque assim, no momento, como eu sou muito rápida, eu acabo conseguindo atender a demanda. Então, ao ponto de eu não conseguir atender a demanda para eu colocar outras profissionais de Gente, ela faz em 30 minutos se deixar. Não vou nem entrar nesse mérito. Se alguém quiser, vai lá conhecer o que a Nathalie faz. E agora, só para finalizar, complete a frase. Hoje eu sou uma mulher que... Hoje eu sou uma mulher que consigo realizar os meus sonhos, que eu consigo agregar na vida das mulheres através da minha profissão, através da área da beleza, através dos cílios. E eu nunca me imaginei nisso. Nunca me imaginei pegando nas pessoas, fazendo algo ali nelas. Nunca imaginei. E hoje eu vejo que eu sou realizada. E consigo ser mãe, consigo ser esposa, consigo administrar o meu lar através da minha profissão. Nathalie,
Obrigada, viu? Eu que Com todo agradeço. carinho. Nathalie é uma menina de ouro. Uma das primeiras, tem várias aí, mas uma das primeiras que eu pensei ali em chamar para esse Que bom, fico feliz. podcast. E é isso. Agora eu queria que você deixasse o seu arroba aí, para que as pessoas. Convido as pessoas a verem esse universo e aprender com a Nathalie sobre a otimização do tempo ali. @by Nathalie Amorim. Me sigam, vamos trocar experiências, porque às vezes o problema que vocês têm é um que nós já passamos. E é isso, nós podemos nos ajudar. Tá bom. Obrigada que você esteve aqui conosco até no final e espero que a história da Nathalie inspire você como as demais também.